disporão de até 30 minutos. Senhor presidente, eu quero... Com a palavra, o ilustre líder do PT, deputado Fernando Mineiro. Eu quero aqui, tantas quantas forem as vezes que o deputado Getúlio fala do Partido dos Trabalhadores, eu vou respondê-lo e vou pedir que ele faça uma comparação do PT com a Arena, com a ditadura militar, depois com a Arena, depois com o PDS, depois com o PFL, depois com o DEM. Faça a comparação dos erros e dos acertos. Não é à toa que o PT é o partido de preferência nacional. Partido, quando você faz pesquisa no partido, seu partido no Brasil, 55% das pessoas não tem nenhuma preferência partidária. E 45% tem. E quem tem preferência partidária, a referência é o Partido dos Trabalhadores, não é o PFL, não é o DEM. Que, aliás, o único governador que tem o DEM é de Brasília. É um partido que está sendo varrido do mapa da política, porque mofou, envelheceu na política brasileira. Muda de nome, mas muda de postura. Olha só, tem uma compulsão para atacar o PT, o deputado Getúlio. Uma compulsão. Qualquer debate que ele faz, ele vem. O PT tem os seus erros, cometeu erros, os dirigentes cometeram os erros. Eu não quero trazer uma fita métrica para medir qual o erro maior, qual o menor. Agora, se for comparar, eu não tenho nenhuma dúvida que os erros do PT são infinitamente menores do que os erros do DEM, que era PFL, que foi PDS, que foi Arena e que foi ditadura militar. É a história do Brasil. História do Brasil. Tem serviços prestados. A raiva, o ódio enrustido, a inveja, é porque o Partido dos Trabalhadores assume os seus erros, tem um presidente que vem transformando o Brasil. E essa elite, que esse partido sempre representou, o DEM, o PFL, você levou o Brasil a esse país que está aí, injusto, abissal entre ricos e pobres, concentrador de renda, autoritário. O Brasil mudou, o Brasil renovou, o Brasil é mais democrático. O Brasil avançou. Tanto avançou que forçou a ex-ditadura militar, a Arena, o PDS, o PFL, o DEM, a mudar de nome, para ver se muda, se engana. Mas não engana, as pessoas sabem que o DEM é DEM. Está no GEM. O autoritarismo, o elitismo, a raiva do povo, a inveja política, está no GEM dessa elite que sempre fez política no Brasil. Sempre fez política no Brasil. Então, assim, é incrível, desde semana passada, todo dia é o mesmo cantochão. Todo dia é os mesmos ataques ao Partido dos Trabalhadores. Todo dia destila, e não se enganem, destila essa raiva do PT. Porque o PT veio de baixo. Colocou na política pessoas que não tinham espaço na política nesse país. Colocou na política negros, mulheres, homossexuais, professores, desempregados, metalúrgicos. Colocou na política esses colocou na política. Tem uma simbologia no país com a história. Tem erro, porque é uma construção humana. Tem erros, que é uma construção humana. Agora, tem que engolir, tem que aceitar, na presença da história do Brasil, o partido com o Partido dos Trabalhadores, porque pelo DEM, pela ditadura militar, pelo PDS, pela Arena, não existia um partido como o PT, não existia um partido como o PCdoB, não existia um partido como o PSB, não existia um partido que representa as questões democráticas. Não existia. Só eles. Então é o inverso do discurso. Então tem uma inveja, tem uma raiva histórica, de classe. Tem uma discordância de classe, tem uma não aceitação. Morrem, mas não aceitam que o presidente Lula está transformando o Brasil. Morrem, mas não aceitam as transformações que acontecem no nosso país. Morrem, mas não aceitam. Mas vão ter que aceitar. Não se conformam com o apoio que o presidente Lula tem. Não se conforma com os acertos.
e ficam repetindo o cantochão dos erros. É lógico, já falei 200 mil vezes, assumimos os erros. Teve erros, sabe por que teve erros? Eu, inclusive, digo, interna e externamente dentro do PT, porque o PT foi imitar as práticas dos partidos que nós estamos cometendo em 2005 no financiamento de campanha. Foi errado. Foi errado. Aí vem com uma hipocrisia, não é? Uma hipocrisia nas coisas. Então, eu quero repetir aqui essas questões, né? Eu acho que eu já falei, né, sobre as questões, eu não quero... acabo, é como se a gente tivesse um repeteco, né, do debate, né, para ver se as pessoas que estão nos escutando, as pessoas que estão acompanhando o debate, pensam, né, em conquistar alguém com esse tipo de discurso. Não vai, esse é conservador, atrasado, superado pela história, rancoroso politicamente, autoritário. Não vai, não adianta, não vai colocar isso. Nós precisamos trabalhar para avançar. Porque o DEM defende financiamento público de campanha? Defende não. Defende não. A causa da tragédia e a tragédia dos erros é o financiamento privado de campanha, né? O DEM não defende não, financiamento público de campanha não. O PT defende. Ele defende. Tem eleição direta para os filiados? Tem não, nós temos. Defende uma reforma política? Defende não, reforma política, nós defendemos. Defende a transformação de nome, a maquiagem. São os arautos da maquiagem partidária no Brasil. As arautos, e vai ter resposta, não tem nenhum problema isso. Os arautos da maquiagem partidária. Mudam, vou repetir, mudam de nome, mas mudam de prática. Muda de nome, mas mudam de postura. Muda de nome, mas mudam de cultura partidária. São autoritários. Autoritários. Coronelismos maquiados, reciclados. E vão ter que aceitar a existência do Partido dos Trabalhadores. Não tem jeito, faz parte da história do Brasil. Faz parte da história do Brasil. E eles têm que se adaptar, não é? Arena, PDS, PFL, DEM, vão se adaptando para ver se engana o povo. Olha o balanço das urnas, 2006. Toda essa zoada, quando o PT e quando o presidente deu, o que deu em 2006? Uma surra de voto. Vai acontecer novamente em 2008. E vai acontecer em 2010. Surra de voto. Sabe por quê? Porque o povo amadureceu. Esse pessoal não entende que o povo amadureceu. Eles não compreendem que o povo amadureceu. Que tem outro tipo de cidadania política no Brasil. Que tem outro tipo de postura, tem outro tipo de entendimento da política, tem outro tipo de pensar as representações políticas partidárias. Eles não entendem isso. Eles acham que eles são eternos com a maneira de fazer política. Não são eternos na maneira de fazer política. São eternos na maneira de fazer política. Então, não é possível, o PT está fazendo 28 anos, o Partido dos Trabalhadores. Veja agora. E vai fazer muitos anos ainda. É uma realidade na cultura política do Brasil. Com os erros, mas no balanço da história do PT, é balanço positivo. Balanço positivo. Conquistas de mudança de inversão de prioridades governamentais, conquista do orçamento participativo, conquista da coisa republicana, reconhecido, mesmo para os prefeitos do DEM, o governo federal tem noção que o dinheiro não é do PT, não é do presidente Lula, são das prefeituras, e assim faz, sem nenhum favor. Isso se chama, uma coisa que o pessoal não entende, né? Os conservadores, republicanismo. Res pública. Zelo com a coisa pública, cuidar da coisa pública, administrar a coisa pública. É assim. Independente se é do DEM, do PFL, não. Agora, a raiva é essa. Gostaria de estar aqui, certamente, denunciando que o presidente Lula não mandou recurso para tal cidade que ele vai mudar. Como não pode fazer isso? Porque é o contrário que acontece. Fica todo dia dizendo que o PT errou mesmo. Erraram, os dirigentes erraram. Financiamento de campanha de 2005 estava errado. Erraram e quem errou pagou por ele, pagou pelo preço. Nós assumimos isso.